Eu sou o professor Nelson e esse canal é o Desafio da Educação Básica. O tema de hoje é o ensino médio no Brasil, mas com enfoque na organização e na estrutura curricular. As modificações que sofreram o ensino médio com a nova legislação. Com a criação do novo ensino médio no Brasil, ele passou por uma série de mudanças, principalmente na organização curricular. Hoje, o ensino médio ele possui uma organização curricular composta de duas partes: formação geral básica e itinerários formativos. Essas duas partes, elas são indissociáveis e estão fundamentados na legislação que normatiza a BNCC do ensino médio. E como a formação básica tem uma referência obrigatória, que aqui no estado, no nosso estado de São Paulo, ela está baseada no currículo paulista do ensino médio. Integra e expressa as competências e habilidades definidas na BNCC. Então não é uma coisa assim, eu digo aleatória, ela é baseada na BNCC estabelecida pelo Ministério da Educação. A formação básica dos alunos do ensino médio, ela deve abranger 4 áreas de conhecimento. Essas 4 áreas de conhecimentos, elas estão estabelecidas pela BNCC. E no caso aí, essa formação básica, ela abrange as 4 áreas. A organização da formação é por áreas de conhecimento. Então, por exemplo, nós precisamos ter disciplinas para cada área de conhecimento, não necessariamente em todos os anos do ensino médio, porque é obrigatório que haja matemática e língua portuguesa nos 3 anos do ensino médio. Mas esse conjunto de competências que são estabelecidos lá na BNCC, eles devem fazer uma integração e articulação, eu digo, das diferentes áreas de conhecimento. E devem ser tratados de forma contextualizada e interdisciplinar, mas não necessariamente em disciplinas, exceto as disciplinas de língua portuguesa. Aliás, mesmo língua portuguesa pode ser trabalhado também com projetos, oficinas, laboratórios, mas para facilitar a compreensão, principalmente dos professores, é recomendável que se tenha aquelas disciplinas conhecidas, isso na Base Nacional Comum. E, como eu acabei de dizer, deve haver uma integração entre todas, rompendo a fragmentação e o isolamento por disciplina. Então deve ser trabalhado da melhor forma possível para que o aluno contextualize o que ele está aprendendo. E isso nós estamos falando da Base Nacional Comum. Na prática, essa formação geral assim que nós acabamos de falar, elas garantem o desenvolvimento dessas áreas de conhecimento, mas isso de uma forma, como também já disse, de forma contextualizada. E para vocês terem uma ideia melhor, nós elaboramos aqui a divisão em termos de carga horária do ensino médio. Por exemplo, o ensino médio novo, ele precisa ter no mínimo 3.000 horas, quer dizer, 1.000 horas anuais, e essas horas não se diz assim aulas, são horas de 60 minutos. E a carga média semanal deve ser 30 aulas de 50 minutos, que vai computando, vai dar essas 3.000 horas nos 3 anos. E é obrigatório também que em cada ano
seja ministrado aulas em 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então não pode ser distribuído o conteúdo ou as competências a serem ministradas para os alunos de uma forma aleatória. Deve ser seguida essa orientação. Para vocês terem uma ideia melhor dessa distribuição de carga horária, então nós dividimos a formação básica nos 3 anos, precisa ter 1.800 horas, como eu disse, horas relógio. E os chamados itinerários formativos, 1.200 horas. O que na prática significa isso? Significa que a formação básica nos 3 anos deve ser 60% da carga horária e os itinerários formativos 40%. Eu coloquei aqui algumas observações que são importantes. Que a formação básica deve abranger as competências e habilidades estabelecidas pela BNCC, e eu diria assim, por áreas de conhecimento. São linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Na prática, essa é a formação básica. E para se ter essa carga horária, conforme estamos mencionando, as aulas deverão ser de 50 minutos cada. Caso a escola ou colégio resolva colocar aulas com 45 minutos, logicamente vai impactar lá no total de horas, porque, como eu disse, são horas de 60 minutos. E como eu já havia destacado, estudos da língua portuguesa e matemática devem ser incluídos em todos os anos do ensino médio, quer dizer, nos 3 anos. E caso o colégio faça opção para aumentar a carga total de horas, em vez de 3.000 horas, por exemplo, ele prefira colocar 3.600 horas, haverá impacto na formação básica também, porque a formação básica é 60% e os itinerários formativos são 40%. Então impacta em tudo. Esses detalhes são importantes que sejam observados. Nós falamos sobre os itinerários formativos, mas agora, pegando uma definição da própria BNCC, os itinerários formativos eles correspondem a arranjos curriculares. O que significa isso na prática? A escola escolhe uma área de conhecimento para um aprofundamento maior, preparando o aluno para prosseguimento de estudos ou então para o mundo do trabalho. E esses itinerários eles devem ser organizados de acordo com o interesse dos alunos e considerando o contexto local, o mundo do trabalho e possibilidade dos sistemas de ensino. Por exemplo, o itinerário formativo aqui no estado de São Paulo, ele muitas vezes ele segue um foco maior na realidade local. Agora, por exemplo, se nós pegarmos o itinerário formativo de um colégio, por exemplo, que fique numa região tipo amazônica, norte, nordeste, provavelmente haja diferença nos itinerários formativos, mesmo considerando as áreas de conhecimento. Os itinerários formativos podem ser organizados de acordo com a área de conhecimento e também formação técnica. Por exemplo, as 4 áreas principais para os itinerários formativos são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Mas pode, por exemplo, pegar um itinerário formativo considerando a formação técnica e profissional, numa área de tecnologia como eletricidade, mecatrônica e outras aí. E os itinerários formativos eles poderão ser constituídos
de mais de uma área de conhecimento. Suponhamos que o colégio faz a opção de pegar assim linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, e desenvolver duas áreas de forma mesclada. Pode ser feito isso. Então, em linhas gerais, os itinerários formativos, eles estão preparando o aluno para prosseguimento de estudos e para o mercado de trabalho. Obrigado pela sua atenção e se você precisar de algum contato, tem o e-mail aí. Inscreva-se também no nosso canal aí do YouTube e assim você sempre vai nos acompanhar e nos ajudar. Até mais então.